Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês em mais esse dia, em mais esse devocional. Que vocês possam estar tendo uma semana de muitas bênçãos, juntamente com a família de vocês, na presença do Senhor. E mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos e ouvirmos a voz de Deus, porque o ensinamento do Senhor, ele é rico e poderoso e para nos abençoar. E hoje o tema da palavra é continue batendo. E eu convido você agora para juntos efetuarmos a leitura da palavra do Senhor, que hoje se encontra em Atos, capítulo 12, versículo 16. Então vamos ler Atos 12, 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Este texto relata uma parte de quando Pedro foi liberto da prisão. Pedro havia sido preso e então, em determinado momento, um anjo apareceu para libertar Pedro e ele então foi liberto. O que acontece? Muitas vezes nós encontramos pessoas, melhor dizendo, que dizem assim: você não pode de forma nenhuma duvidar. A sua fé você não pode deixar de ter fé, porque senão Deus não vai ouvir a tua oração. Na verdade, essa fala não corresponde com a verdade e com a realidade. É certo, e a Bíblia diz isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é verdadeiro mesmo, está na palavra do Senhor. Mas não significa que em determinado momento nós, como somos falhos, e seres humanos passíveis de erro, não podemos falhar em titubear na fé. Ou seja, em determinado momento, pelo que passamos, pelos momentos difíceis que passamos, não significa que a nossa fé não possa enfraquecer e não possamos em algum momento da nossa vida termos algumas dúvidas. Isso infelizmente vai acontecer. E também isso não significa que quando isso acontecer, Deus não irá ouvir as nossas orações. Isso não é verdade. Deus sempre vai ouvir a oração. O que acontece? O que precisa é que cada um de nós tenha persistência. Continue insistindo, continue orando, mesmo que em algum momento nossa fé enfraqueça e tenhamos algum tipo de dúvida. Mesmo assim, nós temos que continuar orando, continuar persistindo e insistindo naquilo que desejamos, que precisamos, que almejamos. Vejamos o caso de Pedro, por exemplo. Quando Pedro foi preso, muitas pessoas oravam por ele. E Deus deixou ele, que permitiu, que ele ficasse preso até o último instante em que Deus achou que deveria. Até então que Deus falou, agora chegou o momento da libertação de Pedro. E então manda um anjo para libertá-lo. E Pedro estava tão tranquilo que quando o anjo chegou até lá, ele estava dormindo. E o sono de Pedro era tão profundo que o anjo precisou mexer com ele, tocá-lo ali para acordá-lo, para que saísse da prisão. De tão profundo que era o seu sono, porque ele estava sossegado, descansando no Senhor, porque ele sabia que Deus estava cuidando dele, independente do que lhe viesse a lhe acontecer, porque Pedro não tinha certeza se ele sairia ou não da prisão ou seria morto, mas ele sabia que o que fosse que lhe acontecesse seria da vontade de Deus e ele estaria nas mãos do Senhor. E aí então, durante todo o tempo em que Pedro ficou preso, muitos estavam orando por ele. E quando Pedro saiu da prisão e foi até o povo que estava orando por ele já há muito tempo, o próprio versículo que nós lemos diz: Pedro bateu e quando eles abriram e viram, ficaram atônitos, ou seja, se surpreenderam vendo Pedro ali, ficaram estarrecidos, ou seja, eles estavam orando pela libertação de Pedro, mas quando viram Pedro solto, eles ficaram como que não acreditavam que Pedro estava liberto. Isso demonstra que em algum momento em que eles estavam orando, eles titubearam na sua fé.
eles também duvidaram que Pedro poderia ser solto. Mas Deus deixou de ouvir a oração deles? Não. Tanto é que Deus foi lá e libertou Pedro. Vamos ver um outro exemplo da Bíblia. A ressurreição de Lázaro. Lázaro não podia ter fé naquele momento, estava morto. As pessoas que estavam à volta também duvidaram. A própria irmã de Lázaro duvidou que ele poderia viver, inclusive disse isso, mas já faz muitos dias, está cheirando mal. Então houve muita dúvida a respeito da ressurreição de Lázaro. E mesmo assim, Jesus foi lá e o ressuscitou. Ou seja, houve muitas dúvidas, houve muita ali falta de fé ou diminuição da fé. Mas mesmo assim, Deus não deixou de ouvir oração e de fazer o que tinha que ser feito. E agora Deus envia um recado para você. Nos momentos mais difíceis da sua vida, e sejam eles quais forem, se você estiver com problema de saúde, que até mesmo a medicina possa já ter desenganado, seja você ou alguém da sua família, ou algum amigo que você está orando, dizendo que não tem mais jeito, até chamando você já para despedir dessa pessoa, e você já está acreditando que isso realmente vai acontecer. Não pare de orar. Mesmo que você já esteja desacreditado, não pare de orar. Se o seu problema é no seu casamento e você já não vê mais solução e nenhuma luz no fim do túnel, continue orando. Se o seu problema são com os filhos ou com seus pais, é dentro da sua família, continue orando. Mesmo que tudo parece que não vai dar certo e até você mesmo já não acredita mais, continue orando. Se o problema é financeiro e às vezes, ao invés de melhorar, tudo está indo para trás, para o buraco, parece que tudo está afundando. Quando passam os meses, o seu salário às vezes vem naquele mês e no mesmo dia que o salário vem, você já está devendo no banco e não tem dinheiro mais para pagar as suas dívidas mensais. E cada dia isso vem aumentando e você está desesperado e não acredita mais. Continue orando. Além de você orar, peça para Deus aumentar a sua fé. Além de orar pelo problema, peça para aumentar a sua fé. O importante é a persistência diante de Deus. É a insistência na oração. Lembre-se também da viúva diante do juiz incrédulo. Ela orava e insistia, insistia, insistia até que ela recebeu aquilo que ela precisava. Tudo na nossa vida só não consegue aquele que desiste no meio do caminho. Pode ser difícil, pode ser longo o caminho, mas no final, se você não desistir, você vai conseguir. Então, Deus fala hoje para você, continue batendo, continue insistindo, continue persistindo, mesmo quando você não acredita mais e você acha que não haverá mais solução, que não haverá mais socorro para você, continue orando, porque no final Deus vai ouvir a sua oração, vai te socorrer, vai abençoar a sua vida e vai derramar sobre a sua vida aquilo que você necessita. Se é um sonho que você tem, continue orando. Se é algo que você precisa, continue orando. Então, mesmo que às vezes você duvide, não desista, porque Deus está ao seu lado. E se você persistir e não sair do lado dele, mesmo mediante as dúvidas e incertezas, no final você vai alcançar a vitória, vai receber a bênção e vai lembrar que Deus sempre esteve com você. E na sua fraqueza Ele te levantou, te fez forte e te deu a vitória em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração nesta quinta-feira. Que você medite nesta palavra, pratique na sua vida para receber a bênção do Senhor. Feche os teus olhos, eu quero agora orar com você. Pai querido, Pai amado,
muito obrigada por mais esse dia de vida. Obrigada, Senhor, pela semana que estamos tendo. Obrigada também por esta palavra de encorajamento, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe neste dia, Senhor. Pedimos que nós possamos, além de tê-la entendido, praticá-la na nossa vida para sermos abençoados pelo Senhor. Continua abençoando nossa quinta-feira, continua abençoando nossa noite, dá-nos uma noite de descanso e muito abençoada. Abençoa também, Senhor, o nosso final de semana. Fica conosco, nos cubra com teu sangue, colocando os seus anjos acampados ao nosso redor e da nossa família também. Abençoa os nossos bens, guarda também os nossos animais. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amados, mais uma vez uma alegria estar com vocês em mais esse estudo e ensinamento vindo diretamente do Senhor. Que vocês todos possam ter um final de semana muito abençoado na presença do Senhor. Que nós possamos estar juntos na próxima semana, nos devocionais de terça e de quinta. Domingo teremos o culto presencial na igreja. Se você puder estar conosco, será uma alegria recebê-lo para juntos cultuarmos ao Senhor. E eu aguardo vocês então, terça e quinta, para mais um aprendizado na presença do Senhor. Fiquem com o meu abraço. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até terça e até quinta da semana que vem, em nome dele. Até mais!